letra da canção que o Deus a qual eu e você servimos, Ele é grande. Eu queria estar cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. É bom nós estarmos na casa do nosso Pai. É bom nós vivenciarmos momentos como esse na presença do Pai. E eu acho interessante porque Deus, Ele fala com a gente, às vezes, nos detalhes. Às vezes nós esperamos, às vezes, um forte terremoto, uma agitação forte para ouvir a voz de Deus, mas às vezes Deus quer falar com você numa simples e suave brisa. Mas para ouvir Deus falar na brisa, precisa estar atento, precisa estar sensível à voz dEle. E às vezes a insensibilidade nos impede de ouvir a voz de Deus. E meus irmãos, não sei em relação a vocês, mas Deus Ele tem falado comigo, Deus tem falado ao meu coração desde o início desse culto, através das letras da canção, através de cada canção entoada, Deus Ele tem falado ao nosso coração. E creio eu que agora falará também ao nosso coração através da palavra dEle. E eu queria estar te convidando a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Você que trouxe a sua Bíblia pode estar abrindo e acompanhando, ou você que prefere acompanhar na projeção, mas o importante é você acompanhar a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que eu tinha feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhe disse: Quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em grupo sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Somente até aqui, meus irmãos. Essa é uma passagem muito conhecida. Quando nós nos convertemos, nós já tomamos conhecimento dessa passagem.
aonde Jesus, ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes. E Jesus aqui, ele já tinha acabado, alguns discípulos, que eram dos discípulos de João, chegaram a Jesus para lhe contar algo, para lhe dar uma notícia que não era muito boa, a respeito da morte, do assassinato de João Batista. E Jesus, ao se deparar com essa notícia, ele chama os discípulos, os apóstolos, à parte, e ele deseja ir a um lugar mais deserto para poder repousar, para poder descansar. Porque Jesus, ele entendia, ele sabia a importância do descanso. Jesus, ele sabia a hora de parar um pouco para refletir, para descansar. E Jesus, ele tem esse cuidado com ele mesmo e com os discípulos, de ir a um lugar à parte. Mas nós, quando entramos no texto a qual nós lemos, quando nós vamos fazer uma exposição desse texto, nós vamos extrair desse texto alguns ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Nós vamos extrair desse texto algumas lições espiritual muito importante para a nossa vida. O pastor Eliezer me chamou para estar trazendo uma palavra hoje, e há algum tempo, esse texto ele já tem falado ao meu coração. Antes mesmo do pastor Eliezer me fazer o convite para estar aqui hoje trazendo a palavra, esse texto ele já tem falado ao meu coração, ele já tem sido ministrado pelo Espírito Santo ao meu coração. E nós podemos extrair desse texto algumas aplicações importantes para a nossa vida, algumas aplicações espirituais muito importantes para a nossa vida. Do versículo 30 ao versículo 33, a qual nós lemos, nós vamos ver o texto nos dizendo: e os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o tinham feito e como tinham ensinado. E ele disse: vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então nós vamos ver aqui Jesus, ele tendo essa preocupação. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto, em especial? Quando Jesus ele chama os discípulos para um lugar à parte, esse texto ele vai me revelar, ele vai me trazer uma lição espiritual importantíssima para a nossa vida. Às vezes nós vemos as pessoas, nós vemos às vezes o ser humano hoje, ele muito preocupado com multidão. Nós vemos, às vezes, as pessoas hoje preocupadas em ir aonde a multidão está. Às vezes, hoje nós vemos cantores gospel muito preocupados a respeito da quantidade da plateia aonde ele vai louvar. Às vezes, nós vemos pregadores renomados preocupados com a quantidade de pessoas que irá lhe ouvir. Mas sabe, quando eu olho para o ministério de Jesus, sabe que eu vejo algo interessantíssimo? Jesus, geralmente nós não vemos Jesus indo aonde a multidão estava. Nós vemos o contrário. A multidão vinha onde Jesus estava. Aí você vai me dizer, mas é claro, pastor Wellington, é Jesus, o Filho de Deus. Mas se nós formos ver um outro personagem também, chamado João Batista, a qual nós falamos a respeito dele no início, nós vamos ver aonde João Batista estava. João Batista ele estava ensinando no deserto. A palavra nos fala que a sua vestimenta era de couro de camelo. E ele se alimentava de mel silvestres e de gafanhoto. João Batista estava em um lugar aonde provavelmente ninguém gostaria de estar. Quem gostaria de estar em um deserto?
O próprio nome, a própria palavra, ela já assusta. Porque nós sabemos que deserto não é um lugar bom para se estar. E nós vamos ver Jesus se retirando com os seus discípulos também para o deserto, a um lugar à parte. Meus irmãos, esse texto ele me revela um ensinamento espiritual. E que ensinamento é esse que esse texto ele me revela? O primeiro dele é que a unção, ela atrai pessoas. A unção atrai pessoas. Nós vemos isso, o texto nos mostra isso, o texto nos mostra essa verdade. João Batista estava lá no deserto e a multidão ia até ele. João Batista não ia onde estava a multidão. Eram as pessoas que iam até João estava. Por quê? João estava no deserto. O texto aqui me revela que Jesus se retirou para o deserto. E o que a multidão vai fazer no deserto? A unção que estava sobre a vida de João, a unção que estava sobre a vida de Jesus, atraía pessoas. Meus irmãos, e a unção, nós temos a unção através da presença do Senhor na nossa vida. Nós vamos ter a unção através da pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Unção não se adquire através de ensaio. Você pode ensaiar os louvores quantas vezes você quiser, mas isso não vai trazer para você unção. Unção não se adquire através dos estudos teológicos. Não que isso não seja importante, você buscar conhecimento, mas isso não vai trazer para você a unção que tanto nós precisamos ter em nossa vida. Aí você me pergunta, mas pastor, o que me traz a unção? Como eu posso ter essa unção? A unção, ela vem de renúncias. Para mim ter unção, eu preciso renunciar a algumas coisas na minha vida. Se eu quero ter unção, se eu quero ter a presença de Deus na minha vida, eu preciso estar disposto a abrir mão de alguns privilégios na minha vida. Para se ter unção, é preciso pagar um certo preço. A unção, ela vem da busca. A unção, ela vem da busca incessante. A unção, ela vem do seu relacionamento com Deus. Você vai ter unção quando você ter uma vida regrada na oração. Não tem como você ter unção se você não busca relacionamento com o Pai. Não tem como você adquirir unção com uma vida isenta de relacionamento com o Senhor. A unção, ela se adquire dessa forma, abrindo mão de alguns privilégios, deixando de, às vezes, acessar as redes sociais, para ir por particular com o Senhor, para ir para o seu lugar secreto com o Senhor, para você ter diálogo com o Senhor. Às vezes, para se ter unção, é preciso abrir mão daquele programa favorito que eu tenho, para poder ir lá e buscar a presença do Senhor. A unção, nós vamos tê-la dessa forma. A unção, nós vamos tê-la dessa maneira. Busca incessante. Diálogo com o Senhor através da oração. Renúncia. Abre mão de alguns privilégios. Se você quer ter unção, você precisa estar disposto a pagar esse preço. Se você quer ter unção, você precisa estar disposto a ir além,
a águas mais profundas. Se você quer ter unção, você não pode se contentar com águas até o tornozelo. Se você quer ter unção, você não pode se contentar com água até o joelho. Se você quer ter unção, você não pode se contentar com água até a cintura. Se você quer ter unção, você precisa estar disposto a nadar e mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. É dessa forma que nós temos unção. É nessa forma que nós vamos ter unção. E uma outra verdade que esse texto ele me ensina, ele me mostra, no verso 34, quando nós vemos aqui que Jesus ele se retira com os discípulos para o deserto, e a multidão, sabendo disso, elas seguem ao Senhor, elas vão até onde o Senhor estava. E o interessante é que antes de Jesus e os discípulos chegar àquele lugar à parte a qual eles iam, a multidão chegou lá primeiro que eles. E quando Jesus sai, no versículo 34, e saindo viu uma grande multidão, e teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muita coisa. Jesus aqui ele me transmite um outro ensinamento. Jesus aqui ele me transmite uma outra verdade espiritual. E que verdade é essa, pastor Wellington? Que esse texto nos revela, que esse texto nos mostra. O Senhor Jesus, ele se compadece. Ou em outras palavras, o Senhor Jesus, ele se importa. Aquela multidão, elas não foram a um lar por ir. Aquela multidão, ela não foi até onde o Senhor Jesus estava, naquele deserto, simplesmente por ir. Ou porque não tinha outra coisa para fazer. Não, eles foram lá porque eles tinham uma necessidade. Eles foram lá porque eles necessitavam de algo. E o texto nos revela que Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. E se nós formos ver em Mateus, Mateus narrando essa mesma história, nós vamos ver que Jesus ele cura muitos dos seus enfermos que foram até aquele lugar. Então Jesus ele se compadece. Jesus ele se importa. E hoje, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você se achegou a esse lugar. Eu não sei como você se assentou nesse banco. Eu não sei qual é a sua preocupação. Eu não sei qual é o seu medo. Qual é a sua ansiedade. Eu não sei o que tem te tirado o sono. Eu não sei nessa noite qual é o motivo das suas lágrimas. Mas o texto sagrado, ele revela para mim, para você algo nessa noite. O Senhor Jesus, ele se importa. O Senhor Jesus, ele se importa. O Senhor Jesus, ele não está apático com a sua situação. O Senhor Jesus, ele não está de ombros para a tua situação. Ele se importa. Ele se importa com você. Assim como ele se compadeceu daquela multidão. Ele se compadeceu porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus, ele vai, atende a necessidade deles. Jesus, ele vai de encontro à necessidade deles. Eu quero dizer para você nessa noite, se coloque na presença do Senhor. Se coloque na presença do Senhor, porque Ele virá de encontro à sua necessidade. Porque Ele virá de encontro à sua demanda. E Ele trará a solução que você precisa. Ele trará a resposta que você precisa. É a segunda verdade que o texto nos revela. E uma outra verdade que esse texto ele nos revela, versículo 35 e 37 do capítulo 6, diz assim: E como o dia foi-se muito adiantado, e seus discípulos se aproximaram dele, eles disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, lhes respondeu e disse-lhes:
dá-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos, nós compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Aqui nós vamos ver nesse texto uma outra verdade espiritual. Os discípulos, eles chegam até o Senhor com uma preocupação. Os discípulos estavam preocupados com a situação daquela multidão. Eles estavam seguindo a Jesus desde cedo. Jesus ensinava, Jesus curava os seus enfermos. Mas o dia já se adiantava e não tinha pão o suficiente para alimentar aquela multidão. Não tinha alimento ali com eles o suficiente para saciar a fome física daquela multidão. E os discípulos reportam isso ao Senhor Jesus. Os discípulos levam essa questão até o Senhor Jesus. E aí nós vamos nos surpreender com a resposta que o Senhor Jesus vai dar aos seus discípulos. Quando os discípulos mandam o Senhor despedir a multidão para que eles pudessem ir aos campos e às aldeias circunvizinhas para poder comprar mantimento para si, os discípulos eles se surpreendem com a resposta que o Senhor lhes dá. E nós vamos ver essa resposta de Jesus a eles dai-lhes vós de comer. E essa palavra é exatamente esse dai-lhes vós de comer que eu tenho assim meditado nesses dias, que tem falado ao meu coração nesses dias. Dai-lhes vós de comer. Porque eu acho isso muito interessante. Quando os discípulos levam essa questão ao Senhor, Jesus, de imediato, ele procura saber o que tem ali, o que eles tinham, e faz-se chegar ao conhecimento de Jesus, que ali se tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Não é, talvez, alimento suficiente para alimentar 2 ou 3 pessoas, vamos dizer assim, mas ali tinha uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus, ele chega aos discípulos, quando os discípulos levam essa questão a ele, e Jesus responde: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, eu vou adiantar aqui para nós ganharmos tempo, porque a hora já nos espera. Jesus, ele abençoa aqueles 5 pães. Jesus, ele abençoa aqueles 2 peixes. Jesus multiplica em uma quantidade suficiente para alimentar aquela multidão e sobrar. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e para aí nós já encerrarmos a mensagem, o que me chama a atenção nesse texto é que quando os discípulos vão até o Senhor, nós estamos falando aqui de um ser que teve o poder de multiplicar aqueles pães, nós estamos falando aqui de um ser que teve o poder de multiplicar aqueles peixes, e simplesmente ele chega para os discípulos e fala: dá-lhes vós de comer. Ou seja, Jesus, ele multiplicou. Jesus, ele abençoou os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas a responsabilidade de alimentar a multidão, ele confiou aos discípulos. Eu vou repetir. Jesus, ele abençoou os 5 pães e os 2 peixinhos. Jesus, ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Mas a responsabilidade de alimentar a multidão, ele confiou aos seus discípulos. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você algo. Você tem uma responsabilidade espiritual. Lhe é confiada uma responsabilidade espiritual. Não de saciar
uma fome física. Claro que quando isso estiver ao nosso alcance, é dever nosso como cristão fazer. Mas nós temos uma responsabilidade espiritual confiada pelo Senhor. E que responsabilidade é essa, pastor Wellington? De alimentar multidões. O Senhor abençoou os 5 pães e os 2 peixinhos. Quando você faz os 5 pães e os 2 peixinhos chegar até Ele, Ele abençoa. Mas a responsabilidade de alimentar a multidão é sua, é minha. E meus irmãos, nós vivemos épocas difíceis, conturbadas, vivemos épocas onde as pessoas têm sofrido de uma tal forma, de uma tal maneira, aonde às vezes nós lidamos com pessoas à nossa volta, nós vemos o semblante daquela pessoa, por fora ela ri, mas nós vemos que por dentro ela chora. E eu e você temos acesso a uma palavra que pode mudar a vida dessa pessoa. E para isso, meus irmãos, a nossa despensa espiritual, ela precisa e deve estar cheia. Para me saciar e para saciar as pessoas à minha volta. Me faz lembrar essa passagem de Atos, capítulo 3, onde Pedro e João, eles sobem ao templo para a oração da hora nona. E o texto ele nos revela que era posto ali um homem paralítico. E esse homem ele pedia esmola aos que entravam e aos que saíam. Ele ficava ali na porta do templo. E quando Pedro e João sobem, aquele homem ele pede esmola. E Pedro toma a palavra e diz: olha para nós. Pedro chama a atenção daquele homem para eles: olha para nós. Eu não possuo prata, eu não possuo ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem ele ficou de pé para a honra e para a glória do Senhor. Meus irmãos, mas para isso a nossa despensa espiritual ela precisa estar cheia. Tanto para nos alimentarmos, como para alimentarmos as pessoas à nossa volta. Precisamos nos enchermos da presença de Deus. Precisamos nos enchermos da unção do Senhor. Precisamos nos enchermos do Senhor para que nós possamos influenciar multidões, para que nós possamos alimentar multidões. E meus irmãos, a multidão ela está faminta. A multidão ela está faminta. E nós, como os discípulos do Senhor, nós temos essa responsabilidade espiritual. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que o Senhor colocou ao meu coração. Espero assim que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando, ministrando a cada coração nessa noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.